Bom dia, amados irmãos, que alegria, que prazer estarmos juntos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus, dando sequência à nossa série de estudos sobre a alegria de estar na casa de Deus. E hoje vamos estudar a lição 12, que tem como tema o homem que teme ao Senhor. Temos estudado várias lições, vários textos que têm abordado esses importantes assuntos. Na semana passada vimos sobre a mulher que teme ao Senhor, e agora, hoje, vamos estudar este importante tema, o homem que teme ao Senhor. Se você tem aí por perto a sua Bíblia, eu queria te convidar agora para que você pudesse abrir comigo no Salmo 128. Vamos ler o Salmo 128, que é o texto bíblico base da nossa lição. E também depois vamos ler Josué, capítulo 24, versículo 15. Então, leiamos a palavra do Senhor. Salmo 128. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel. E aí agora te convido também, então, para ler no Josué 24, 15. Que é o versículo-chave. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Queridos irmãos e irmãs, este é um texto que vai falar profundamente aos nossos corações, sobretudo para os homens. Ele é um desafio para que cada homem assuma o seu papel como sacerdote do seu lar. E nós veremos nesta lição características desse homem que teme ao Senhor e as bênçãos prometidas na palavra de Deus para esse homem, ou seja, o homem que teme ao Senhor. É evidente que esta lição e os preciosos ensinos da palavra de Deus, eles se aplicam ao homem e à mulher. Mas este texto, este salmo, ele é um convite ao homem, ele é um desafio ao homem para que ele assuma esse papel. Nós sabemos que, se olharmos as estatísticas de todas as igrejas, denominações, nós vamos observar que há uma tendência de que a maioria das pessoas ali, dos fiéis, dos membros, seja de mulheres. É possível pensar isso. Por que isso acontece? Porque há pessoas, há homens que não assumem a sua responsabilidade como líderes da sua casa no serviço do Senhor. E este salmo, ele vai nos falar sobre isso, e ele começa justamente com uma afirmação enfática. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Uma constatação e feita com uma ênfase muito grande. É interessante pensar que o Salmo 128, assim como todo o conjunto dos Salmos, eles fazem parte da chamada literatura poética na Bíblia. Então, é a poesia hebraica. E uma característica desse gênero literário
é justamente o chamado paralelismo. O que significa isso? A nossa poesia brasileira, ela é caracterizada pela rima. A poesia hebraica não tem rima, porque a ênfase não é na rima. A ênfase é nas ideias. Então, mais importante do que a rima ou a métrica são as ideias. E é tão interessante a gente entender isso. Por que é importante pensar isso, entender isso? Porque quando o texto diz como é feliz quem teme ao Senhor, ele vai repetir essa ideia quando diz quem anda em seus caminhos. Ou seja, são sinônimos, são ideias repetidas para realçar. Na verdade, a ideia é uma só. Como é feliz quem teme ao Senhor. E temer ao Senhor é sinônimo de andar em seus caminhos. Então, o autor ele está justamente realçando a ideia ou a afirmação inicial. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Meus irmãos e irmãs, andar aqui tem um ensino precioso para nós, que dá a ideia de sinceridade. Ou seja, significa amar o Senhor, significa obedecê-lo, mas significa relacionamento diário. Porque andar justamente tem esse significado. Nós temos um personagem no Antigo Testamento que a palavra nos informa que se chamava Enoque. E a palavra de Deus vai fazer questão de dizer que Enoque andou com Deus. Então, esse andar, ele significa isso. Significa o homem que tem um relacionamento pessoal e sincero com o Senhor. Não é simplesmente aquele indivíduo que eventualmente vem e assiste a um culto em alguma igreja, ou aquele nominal, seu nome consta no hall de membros de uma igreja, mas não há compromisso. E a palavra ela está falando justamente isso. Ela está falando daquele homem que tem o compromisso de andar com o Senhor, seja na igreja, na família, no interior do seu lar, no seu trabalho, quando ele está sozinho. Amados irmãos, nós vivemos uma época desafiadora, uma época sem igual na história da humanidade, uma época em que o avanço nos meios de comunicação está muito grande. Nós temos hoje, para não dizer todo tipo de informações, mas uma quantidade imensa de informações está ao alcance das nossas mãos. Então, por um lado, um tempo de tamanho progresso, de tamanha possibilidade de expansão do conhecimento, mas um tempo também em que o pecado nunca esteve tão próximo de nós. E eu falo isso com muito temor, porque aqui está um ser humano e como tal sujeito ao pecado. Mas nós precisamos pensar e refletir sobre isso, como tem sido, como homens cristãos, nosso relacionamento com o Senhor. Como anda nosso relacionamento com o Senhor. Sobretudo quando nós estamos sozinhos, longe dos olhares das pessoas. E o texto ele fala sobre isso. Quem teme ao Senhor,
Não é um medo. Aqui não significa medo, mas significa respeito, obediência. E o texto ele enfatiza no início como é feliz. E ele vai descrever como é esta felicidade. E é muito interessante isso, esta relação entre temer o Senhor, obedecer o Senhor e ser feliz como consequência disso. Então, o texto ele desafia, ele está falando da verdadeira felicidade para um homem, que consiste em andar com o Senhor, que significa obedecer o Senhor e, como consequência, ser feliz, abençoado. E ele vai dizer, feliz e próspero. E duas coisas que ele vai destacar dessa bênção é, a primeira, você comerá do fruto do seu trabalho. Meus irmãos, que coisa extraordinária é isso. E fruto do seu trabalho. A palavra do Senhor, em diversos trechos, ela vai nos falar sobre a importância de fazer algo com as mãos. Então nós vamos encontrar em Provérbios a ênfase ao trabalho. Nós vamos encontrar, e Provérbios particularmente é um livro que enfatiza muito isso e opõe a pessoa que é diligente, que trabalha e como consequência tem fartura, e o negligente para com o trabalho preguiçoso e como consequência também tem a miséria e a falta. Então, nós vamos encontrar isso em Provérbios, nós vamos encontrar isso em outros diversos textos da palavra de Deus, até mesmo nos 10 mandamentos, porque quando o Senhor ele institui ali os 10 mandamentos e ele institui um dia para o descanso, muito se fala sobre um dia de descanso, mas o mandamento ele envolve também o trabalho, porque o mandamento diz, em 6 dias você vai trabalhar e você vai descansar em um dia, mas muitas pessoas talvez pensam e destacam o dia que Deus mandou descansar, mas se esquecem que para um dia de descanso nós temos o mandamento de 6 dias de trabalho. Então existe essa ênfase na palavra de Deus acerca do trabalho. O próprio Deus, ele deu esse exemplo para a raça humana quando ele cria o mundo e ele trabalha e lá em Gênesis diz que Deus descansou, ou seja, ele efetuou uma obra, ele trabalhou. Jesus mesmo, ele vai dizer, meu Pai trabalha até agora. O apóstolo Paulo, em vários pontos das suas cartas, ele vai falar sobre a importância de que se faça algo de útil com as mãos. Inclusive, ele mesmo deu exemplo, porque ele tinha o seu ofício de fazedor de tendas. Então, amados irmãos, há uma ênfase nas Escrituras acerca do trabalho. Deus valoriza e ama o trabalho. E o Salmo 128, ele está falando sobre isso. Ele está falando, o homem que teme ao Senhor. Então tudo começa com temer ao Senhor, andar com o Senhor. O que envolve sinceridade, constância, que envolve devoção sincera, envolvimento no reino. Além disso, trabalho. O homem que teme ao Senhor, ele trabalha, ele come do fruto do seu trabalho, e o Salmo ele está querendo dizer que isso é uma coisa extraordinária, e de fato é. Quando nós somos crianças, nós dependemos dos nossos pais, então, e nossos pais cuidaram de nós. Por um lado, a vida adulta, ela é cheia de desafios,
e de contas a pagar e de tantas coisas, compromissos. Mas que coisa boa é isso! É chegar à vida adulta, à independência, o que obviamente implica em responsabilidades. E a palavra, ela vai falar sobre isso, a felicidade de comer do fruto do seu trabalho. Meus irmãos, mas o texto ele não está aqui falando que nós temos que nos matar de trabalhar e de acumular bens e riquezas. Porque isso também não é bom. Nem o extremo daqueles que não gostam de trabalho é bom, mas também o daqueles que trabalham e nunca descansam e nunca usufruem daquilo ali e só pensam em acumular e acumular e acumular, e aí quando se dão conta a vida já passou, os filhos já cresceram e inevitavelmente a doença vem e até que a morte chega e chega perto, e aí se olha para trás e se observa que não se viveu tudo aquilo que poderia ser vivido por um excesso de trabalho. Então, o que o Salmo ele está querendo aqui ensinar é exatamente, queridos irmãos, acerca deste equilíbrio. Então, o texto não está dizendo que será feliz o homem que teme ao Senhor e acumula riquezas. O homem que tem uma conta bancária com muito dinheiro, o homem que tem muitos imóveis, o homem que tem empresas, o homem... E aí a gente poderia aqui falar de uma série de investimentos, de bens. Não! O Salmo, ele não está falando que será feliz e próspero aquele que está com o bolso cheio de dinheiro. O texto está dizendo, será feliz e próspero aquele que tiver o privilégio de comer do fruto do seu trabalho. E nós temos uma série de profissões. Graças a Deus, o nosso país é livre para isso, para nós exercermos a profissão lícita que nós quisermos exercer. Tem pessoas que têm o dom para empreender, e ele empreende, e ele é próspero. Tem aqueles que são habilidosos com as mãos e fazem coisas extraordinárias, são pedreiros extraordinários, são pintores. Nós temos advogados, nós temos professores, médicos, nós temos juízes, nós temos liberdade para o exercício de qualquer profissão lícita no nosso país, desde que atendidos os requisitos da lei. A questão é que a palavra está dizendo, comerá do fruto do seu trabalho. E comerá quer dizer isso, é satisfazer as necessidades. E aqui a gente pode incluir moradia, alimento, vestimenta, e educação, e saúde, tanta coisa. É exatamente isso. É podermos atravessar o mês, é podermos viver com o fruto, o resultado, fruto do seu trabalho. Que coisa extraordinária é isso, meus amados irmãos. Além disso, o Salmo ele vai também falar e ele vai trazer como bênção, como característica deste homem feliz, a sua família. Pois o texto vai falar que a sua mulher será como videira frutífera em sua casa, e seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Vejam que coisa extraordinária, queridos irmãos. E, como eu disse no início, o texto pode ser aplicado para toda a família, mas ele é incisivo para o homem. E ele vai dizer assim, sua mulher. Queridos irmãos, não há espaço
para a poligamia para aquele que teme ao Senhor. Eu sei que você que está me ouvindo agora, você, homem que está me ouvindo agora, você convive com gente que não pensa isso. Eu sei que é desafiador esse tempo que nós estamos vivendo, porque a gente convive com pessoas que não pensam isso. Eu sei que é tentador o modelo de vida que pessoas ao nosso redor estão levando. Não é verdade? Sejamos bem sinceros, sejamos honestos. Isso também se aplica para as mulheres. Porque nós temos vivido um tempo de promiscuidade, um tempo de pecado, e nós estamos rodeados disso. E, meus irmãos, nós estamos sujeitos a pecar. Nós estamos sujeitos, todos nós. Todos nós estamos sujeitos, homens e mulheres, independente do tempo que nós temos de vida, do tempo que nós temos na igreja. Tem pastores caindo, tem mulheres de Deus caindo, e se nós não vigiarmos, a gente pode cair também, a gente pode pecar também. Mas, graças a Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos o Senhor Jesus, nós temos o advogado, que é poderoso para cuidar das nossas vidas e segurar nas nossas mãos, como segurou na de Pedro, quando ele naufragava naquele mar. Não há espaço para a poligamia nem a promiscuidade na vida daquele que teme ao Senhor. E é um perigo. Basta um descuido, basta um olhar, basta uma conversa, basta um aperto de mão, um toque. Isso pode representar uma centelha que pode produzir um fogo destruidor. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Aqui está falando da mulher realizada. Então, o homem que teme ao Senhor tem uma mulher feliz e linda. E eu estou falando de felicidade, eu estou falando de beleza verdadeira, eu estou falando da beleza interior e que se mostra no exterior. É óbvio que vida conjugal tem seus desafios, nem todos os dias são de céu azul e sem nuvens, mas o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que nos abençoa dos altos céus, o Senhor é aquele que abençoa a nossa casa, o Senhor é aquele que abençoa a nossa família, o Senhor é poderoso para abençoar o nosso casamento. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto diz, sua mulher será como videira frutífera, ou seja, ela dará fruto. Ela será bonita, ela será vistosa, isso será notório para toda a comunidade que ali vai uma mulher feliz. Por quê? Porque ela é a esposa de um homem que teme ao Senhor, e um homem que teme ao Senhor trata bem a sua mulher. Um homem que teme ao Senhor não bate na sua mulher. Um homem que teme ao Senhor elogia a sua mulher. Um homem que teme ao Senhor satisfaz a sua mulher. É por isso que ela é feliz. Aleluia. Meus irmãos, mas o texto ainda vai dizer que aquele que teme ao Senhor, os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. E aí veja a diferença, e que coisa linda é a palavra e a beleza da palavra de Deus, e como a gente viu no início, nós estamos falando da poesia hebraica, e então ele usa
figuras ali da sua realidade. E para o judeu, falar de videira e oliveira é falar de coisas maravilhosas e preciosas. Veja que da videira ela produz a uva, de onde se produz o vinho, que é um símbolo de alegria por toda a palavra, sobretudo no Antigo Testamento. Então, veja, a esposa produz fruto, mas os filhos são o broto da oliveira. Ou seja, ainda não está produzindo fruto, ainda está pequenininho, mas tem um potencial enorme para o futuro. Veja que coisa linda, que extraordinário é isso. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Aqui está falando de potencial, meus irmãos. Aqui está falando de potencial. E Deus é tão lindo nas suas ações que ontem antes de revisar, inclusive, a lição, porque o texto é produzido e há um lapso, né, entre o tempo em que ele é produzido e o momento em que se ministra a aula. E eu ontem à noite lia um trecho aqui de um livro chamado Os Melhores Pais do Mundo. Eu não vou chamar de coincidência, não vou chamar de providência divina. E interessante que eu relia o capítulo Vendo uma Imagem do Futuro. Vocês são pais visionários? E aí o autor, na verdade os autores, né, que são os norte-americanos Lewis e Leslie Parrott, eles vão definir pais visionários como aqueles que conseguem ter uma imagem potencial do futuro de seu filho, com o cuidado de não impor sua imagem ao filho. Eles estudam os dons da criança, sua singularidade e seus sonhos, para conseguir vislumbrar como poderia ser a vida de seu filho. E aí eles vão definir, eles vão falar sobre como ser pais visionários. E aí a primeira coisa que eles colocam é: pais visionários oram pelo futuro de seus filhos. Ou seja, oram pela profissão, oram até pela a pessoa que será o futuro cônjuge do filho. Então, primeira coisa é essa: pais visionários oram pelo futuro de seus filhos. Outra coisa, pais visionários imaginam um futuro especial para seu filho. Parece uma coisa simples, mas não é. E é algo extraordinário imaginar um futuro especial para seu filho. Obviamente que os autores aqui, eles vão falar sobre a questão de respeitar os dons dos filhos, respeitar a individualidade da criança, estudar os dons da criança, sua singularidade, seus sonhos. Mas isso não impede de que se imagine um futuro extraordinário para os filhos. E ele elenca outras características aqui, e ele termina dizendo o seguinte: é exatamente isso que você dá ao filho quando imagina um futuro especial para ele. Vislumbrar um futuro especial para um filho é como fazer uma fogueira para ele no meio da noite. Então, que coisa linda é isso! E os autores, eles falam sobre isso. E o Salmo, ele está falando isso usando a figura de brotos de oliveira. Por quê? A oliveira é justamente a árvore que vai produzir frutos, dos quais se produzirá o azeite, que era algo fundamental para a vida do povo hebreu daqueles tempos. Então, amados irmãos, mas quando o Salmo ele vai trazer que os filhos serão como brotos de oliveira, ele está falando o quê?
do potencial dos filhos, ou seja, as suas crianças, o fruto que elas vão produzir no futuro será algo precioso. Ei, você como homem, você está sendo desafiado nesta manhã. Como é que você imagina o futuro dos seus filhos? Para que você está criando filhos? Porque é preciso que a gente pense muito sobre isso. Porque o pai não é simplesmente aquele que faz, mas o pai é aquele que acompanha, que está junto, mas que está preparando para o futuro. Eu sei que é algo que muitas vezes nos emociona, pode nos causar certa apreensão, a ideia de imaginar que um dia a nossa casa vai ficar vazia. Se você tem 1, 2, 3 filhos, não importa. Nós sabemos muito bem que uma casa com crianças, como é uma casa com criança, nós temos brinquedos que às vezes inevitavelmente ficam espalhados, ainda que sejam organizados, mas você, hora ou outra, você tem brinquedo aqui e ali, você tem desenhos que são feitos, você tem meus irmãos, as crianças chamam para brincar, as crianças querem brincar, e eles estão ali, e a gente leva, e a gente sai para as nossas férias, eles vão com a gente, porque não tem a opção de perguntar se eles querem ir, eles simplesmente vão, mas chega o dia que eles vão embora. E esse dia, talvez para muita gente, é um dia, é um tempo de apreensão, de tristeza, do chamado ninho vazio. Mas aqui nós estamos vendo claramente, os filhos, eles são brotos de oliveira. Como brotos de oliveira. Ou seja, eles estão ali, mas eles vão dar fruto. Hoje eles são brotos, são brotinhos, mas chegará o tempo em que eles sairão para viver suas próprias vidas. E esse tempo será maravilhoso. E nós vamos viver cada tempo. Nós vamos curtir cada momento, sem tristezas, amados irmãos, a menos que nós tenhamos deixado passar alguma coisa ao longo do caminho. Porque, do contrário, se nós vivemos cada fase, se nós vivemos cada momento, se nós curtimos cada momento, desde que nasceram, passando pela infância, os turbulentos anos da adolescência e a juventude, e até a hora que eles saem para viver a vida deles, se nós vivemos cada momento como pais, então nós haveremos de sentir saudade, sim, mas remorso nunca, porque nós teremos a consciência de que nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance, seja para educar nos caminhos do Senhor ou também educar para que se tornem cidadãos de bem, honrados e honestos. Se nós tivermos a consciência de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, não haverá, meus irmãos, remorso. E a palavra vai dizer isso. Os filhos estarão ali como broto, mas eles ainda vão dar fruto. E esse fruto é óbvio que não vai ser dentro da nossa casa. Para que eles deem fruto, eles vão ter que sair. Uns talvez para longe, outros para bem longe. A questão é que nós vamos nos alegrar porque eles ainda darão frutos. Mas o homem que teme ao Senhor, ele vive cada fase, ele vive cada momento. Ele tem um momento do filho broto e tem um momento que ele vai sair e vai dar fruto. Então, amados irmãos, e o Salmo, o texto que nós lemos todo o Salmo, mas o texto da lição específico é de 1 a 4. E é interessante que esse trecho
o que nós estamos estudando esta manhã, ele vai justamente finalizar dizendo o seguinte, ele finaliza, é uma conclusão disso. Ele está dizendo, assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então a bênção de Deus para aquele que teme ao Senhor, ela consiste em viver do seu próprio trabalho e ter uma família, e ter um lar. E é muito interessante porque o texto, ele fala de casa e mesa. Casa e mesa. Estar à mesa. Veja, está em casa. Tua mulher será como videira frutífera em casa, seus filhos como broto de oliveira ao redor da tua mesa. Casa e mesa. Trabalho e casa. Trabalho, casa, mesa. Olha que coisa maravilhosa. A felicidade consiste em temer ao Senhor e viver a vida em família. Não está em acumular bens materiais, mas está em ser feliz com isso. A verdadeira felicidade consiste nisso. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. E eu gostaria de orar com você antes de encerrar este estudo. Oremos. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso ao redor da Tua Palavra. Nós oramos, Pai, por todos aqueles irmãos e irmãs que, ó Deus, estão estudando a Tua Palavra neste momento, que ainda estudarão, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um, ó Pai. E nós rogamos ao Senhor por todas as famílias, Senhor. Nós pedimos a Ti a bênção do Senhor por todas as famílias, pedindo que todas sejam abençoadas com as bênçãos prometidas aqui. Mas, sobretudo, abençoa os homens que estão ouvindo esta palavra, Senhor. Que se sintam desafiados, Pai. Que se sintam tocados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. E que possam assumir o compromisso, ó Deus. O compromisso de andar com o Senhor e desfrutar de todas as Tuas bênçãos. Muito obrigado por este privilégio de estudar a Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.